Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala e responsável por essa aula é o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda na aula de hoje. A aula de número 49 traz como objeto de conhecimento triângulos, detalhamento, conceito e classificação. Beleza? Muito bem, hoje vamos ver aí que todo triângulo tem seus mistérios, não é só o Triângulo das Bermudas. Então, vamos lá. Falando sobre os triângulos, me acompanhem aí. Antes de mais nada, né, nós temos aí a definição de triângulos. São figuras, né, de modo geral, os triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta. Isso daí é notório, né? Tem três lados, é um triângulo, tá aqui. No entanto, ele também possui outros elementos que são muito importantes. E à medida que vamos amadurecendo a nossa inteligência, né, a nossa maturidade intelectual, nós vamos ver que existe, né, conceitos, definições, propriedades nos triângulos que são tanto complexas. Então a gente está aqui no beabá do estudo dos triângulos e é importantíssimo que a gente conheça cada elemento, né, o que significa e para que serve, né? Então, são polígonos, né, com três lados, beleza? E consequentemente ele também vai ter três ângulos, né? Aqui, ó, esse cidadão aqui que nós chamamos de ângulo interno, ó. Tem um, aqui 2, certo? E aqui 3. E, consequentemente, ele vai ter três vértices, ó, né, que é a união de dois lados, né? É onde se encontram, né, a interseção entre dois lados de um polígono é chamado de vértice. Nesse caso, como estamos falando de triângulo, ele também vai possuir três vértices. Agora é o seguinte, aqui é que entra a parte que vai ficando, né, interessante, no qual a gente vai começar a conhecer os triângulos. Pô, mas triângulo não é tudo igual? Se não, senhor. Cada triângulo possui uma especificidade, características que são próprias a eles, certo? E a gente vai agora entrar nesse mundo, né, vamos mergulhar nesse universo, nesse mundo dos triângulos. Então, os triângulos, eles podem ser classificados de duas formas. Primeira, em relação aos lados, certo? E segunda, em relação aos ângulos. Isso, pessoal, conhecer essas nomenclaturas aqui de classificação dos ângulos em relação aos lados e em relação aos ângulos é muito importante, porque determinadas questões envolvendo relações métricas de um triângulo retângulo ou de um triângulo qualquer, e relações trigonométricas, tanto no triângulo retângulo como no triângulo qualquer, são interpretadas e entendidas a partir do momento que a gente entende essa classificação aqui. Então vamos lá. Em relação aos lados, gente, queridos alunos, existem três classificações de triângulo em relação aos lados. A primeira, triângulo equilátero, também chamado de triângulo regular. Então, quando que um triângulo ele é equilátero? Quando o triângulo, né, vai possuir três lados iguais e, consequentemente, seus ângulos também serão iguais, tá? Olha só. O lado AB mede 4, o lado BC mede 4 e o lado AC também mede 4. E os ângulos também vão ter a mesma medida. Aqui o alfa, né? A gente pensa que é o A, né? Mas é uma letra grega, né? Geralmente os ângulos eles são nomeados com letras gregas. Então aqui, esse cidadão aqui é chamado de alfa, mede 60 graus. Esse daqui que parece um B, mas é um beta também, é uma letra grega, que também mede 60 graus. E esse cidadão aqui, né? O gama parece um Y, mas se nós fôssemos, né, representá-lo originalmente, ele tem esse formato aqui, tá, pessoal? Ele não é um Y não, tá? É só por questão de formatação aqui da fonte que ele fica com esse carão de Y aí. Mas aí, usando um pouco da imaginação, vamos imaginar que o formato dele seja esse daqui.
Beleza, então a primeira classificação do triângulo em relação aos lados é essa, tá? Triângulo equilátero. Então, quando eu falo triângulo equilátero, você já vem à mente que se trata de um triângulo que possui o quê? Lados iguais e, consequentemente, ângulos iguais, tá? Muito bem. O próximo que nós chamamos é triângulo isósceles. O triângulo isósceles, né? Ele é assim chamado porque é uma figura geométrica que possui 3 lados, sendo que 2 possuem a mesma medida. Por isso, né, nós não são considerados congruentes. Então nós temos aqui o nosso triângulo isósceles. Olha só, esse lado aqui, ó, o AC, nós chamamos de base, que é o lado que é diferente dos outros dois. A base dele mede 6 e os outros dois lados vão possuir a mesma medida, vão ter, né, 5 cada uma aqui, certo? Consequentemente, pessoal, os ângulos que estão na base, que no caso aqui é o alfa e o gama, eles possuem medidas iguais também, os ângulos da base, ó. O alfa mede 53 graus e o gama 53 graus, certo? Então, como é que se chama um triângulo que possui apenas 2 lados iguais? Ele é chamado de triângulo isósceles. Vão tomando nota disso daí, tá, pessoal? Tá? Reforçando. Quando o triângulo possui 3 lados iguais, como ele é chamado? Equilátero. Quando ele possui 2 lados iguais? Isósceles. Professor, e quando o triângulo tem os lados todos com medidas diferentes? Muito bem. Aqui está o nosso triângulo escaleno. Ele é assim chamado porque possui todos os lados e ângulos com medidas distintas, ou seja, diferentes. Olha só, o lado AB mede 6, o lado AC mede 8 e o lado BC mede 10. Né? Pode ver que um lado é diferente do outro em relação às suas medidas. Consequentemente, em relação aos ângulos também, ó. Todos os ângulos são diferentes entre si, ó. Um mede 90, que é o alfa, o beta mede 53 e o gama 37. Então, temos aqui as classificações dos triângulos em relação aos seus lados. Revisando, é muito importante isso daqui. Quando que o triângulo possui 3 lados iguais? Quando ele é equilátero. Quando o triângulo possui 2 lados iguais? Quando ele é classificado, então, nesse caso, ele é chamado de triângulo isósceles, certo? E ele é chamado de escaleno quando possui 3 lados diferentes. Os ângulos também modificam em relação a essa classificação. Quando o triângulo é equilátero, todos os seus ângulos são iguais a 60 graus. Quando ele é isósceles, 2 dos seus ângulos possuem a mesma medida, que são os ângulos que formam ali o segmento com a base, certo? E quando ele é escaleno, certo? Ele vai possuir ângulos com medidas diferentes, beleza? Então essa daí é a classificação dos triângulos em relação aos lados. Vamos ver agora como é que se classifica os triângulos em relação aos ângulos. Muito bem. Agora vamos ver a classificação em relação aos ângulos. Gente, não tem segredo nenhum. O triângulo acutângulo, né, possui todos os ângulos internos menores que 90 graus. Ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo, né? Então a gente tem aqui, ó, nós temos um triângulo, né, que em relação aos ângulos ele é chamado de acutângulo. Todos eles, ó, tem medidas iguais aqui, ó, menores que 90 graus. Então, quando isso ocorre, ele é classificado de acutângulo. Professor, nesse caso aqui, ele também é isósceles, né? Sim, é a classificação dele em relação aos lados, ó. Temos 2 lados aqui que medem 7 e a base que mede 8, né? Tanto é que esses 2 ângulos aqui possuem a mesma medida. Muito bem observado, queridos alunos. Vocês são nota 10. Qual é a próxima classificação dos ângulos?
Ah, sim, tem esse cidadão aqui, que é um triângulo retângulo. O que que esse triângulo aqui tem de mais especial em relação aos outros? Gente, esse triângulo aqui, ele é o mais usado em geometria, seja ela plana, geometria espacial, geometria analítica. Cara, esse cidadão aqui é o bambambam dos triângulos. Por que que ele é o bambambam dos triângulos? Porque a partir deles que surgiram, né, todas as relações métricas, né, dos triângulos, tanto no triângulo retângulo como no triângulo qualquer, surgiu a partir desse cidadão aqui. E o que que ele tem de especial? É aquele que possui um ângulo de 90 graus. De cara tu já vê que esse cidadão aqui é retângulo porque ele forma esse ângulo aqui em forma de L, ó. E quando você pega e observa isso daqui, um L, você já sabe que esse ângulo tem o quê? 90 graus. Gente, esse ângulo, ele é muito comum na nossa vida. Para onde quer que você olhe, você está vendo um ângulo de 90 graus. Não tem para onde correr. Agora mesmo, nesse exato momento, a gente vê aqui na tela, né? Seja ela de um smartphone, seja de um computador, de um laptop, de uma televisão, né? Você vai observar que nas pontas, né? Ela vai ter isso daqui, ó. Um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, tá? Os outros dois, assim, no momento não nos interessa muito. Para nós, né, o que nos interessa aqui é identificar um triângulo retângulo justamente pelo fato dele possuir o quê? Um ângulo de 90 graus, beleza? No caso aqui, em relação aos lados, ele é escaleno, né? 5, 4 e 3. Mas, professor, todo triângulo retângulo, ele é escaleno? Não. Não. Pode ser que ele seja isósceles. Nós vamos ver lá na frente. Muito bem. E a terceira classificação do triângulo em relação aos ângulos é quando o triângulo é obtusângulo. Quando isso ocorre? Um triângulo é classificado como obtusângulo quando um dos seus ângulos é obtuso, ou seja, maior que 90 graus. E os demais ângulos são necessariamente agudos. Nós vamos ver também mais tarde por quê. Então, ó, se o triângulo possuir um ângulo que seja maior que 90 graus, como é o caso do beta aqui, 123 graus, ele é classificado como obtusângulo. E necessariamente os outros dois ângulos vão ser agudos, ou seja, menores que 90 graus. Muito bem. Mas aí, professor, qual é a condição necessária para a existência do triângulo? Boa pergunta. Olha só. Dados 3 segmentos de reta, nem sempre eles podem formar um triângulo. É verdade isso? É verdade. Vamos já ver isso daí. Para que 3 segmentos formem um triângulo, existe o que conhecemos condição de existência, que é a seguinte: a soma de dois lados é sempre maior que o terceiro lado. Como assim, professor? Relaxa o coração, olha só. Exemplo: provar pela condição de existência e geometricamente que os segmentos AB, que mede 13 centímetros, BC, que mede 12 centímetros, e AC, que mede 5 centímetros, formam um triângulo. Olha só. Se eu pegar o AB, que mede 13, e somar com o AC, que mede 5, isso tem que ser maior que o terceiro lado, que mede quanto? 12, certo? E isso daqui é verdade. Por quê? 13 mais 5, 18. E 18 é maior que 12. Ok. Se eu pegar o AB e agora juntar com o BC, tem que ser maior que o AC. No caso aqui, ó, 13 mais 12 tem que ser maior que 5. E de fato o é, né? 25 é maior que 5. Se eu pegar AC e somar com BC, tem que ser maior que AB. E de fato o é, né? Ó, 5 mais 12 tem que ser maior que 13. E de fato, né? 17 é maior que 13. Gente, na prática, né? Se tratando de um triângulo escaleno, que é o caso aqui, porque todas as suas medidas são diferentes, certo? Basta pegar os dois menores e somá-los, né? Se for maior que se a soma deles for maior que o maior segmento,
então o triângulo existe. Mas vamos ver isso daqui geometricamente, tá bom? Aqui nós temos aqui a imagem, certo? De duas circunferências. Na verdade, isso daqui, né, não era nem para ser uma circunferência, era só para ser um círculo, mas isso aqui é para nós termos uma ideia. E aqui ao lado eu tenho um controle deslizante que me permite, no A, determinar o tamanho do segmento aqui, né? A. Nesse caso aqui, ele está valendo 5. Mas eu posso fazê-lo variar aqui até 13, eu acho. Ó, vou diminuir aqui. Menor segmento 1. No B aqui, eu vou colocar 1, que seria o outro lado. E aqui 1. Olha só, todos os três lados são iguais a 1. Né? Eu somo 1 mais 1, 2. Vai ser maior que 1, que é o terceiro segmento. Se eu pegar o primeiro e somar com o terceiro, 1 mais 1, 2. É maior que o segundo. E por fim, se eu pegar o segundo e somar com o terceiro, 1 mais 1, 2. É maior que o primeiro. Agora, observem bem. Eu vou aumentar aqui. Ó. Observe que nós não temos aqui um triângulo. Por quê? Né? A soma dos dois menores, que é 2, é menor que o primeiro segmento aqui. A gente está colocando aqui. Agora, se nós pegarmos aqui os segmentos que foram dados, essas duas circunferências elas vão ter que se tocar, vão ter que se interceptar, né? Que é o tamanho de um segmento aqui, ó. Esse raio aqui, no caso aqui dessa circunferência, mede 1. E o raio da outra circunferência aqui também mede 1. Agora, vamos lá. De acordo com o que foi dado no exemplo, o primeiro segmento é igual a 13. Vamos aumentar esse primeiro segmento aqui, né? O maior deles é igual a 13. Então, vamos lá. Ó. 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13. O outro segmento é igual a quanto? É igual a 12. Então, vamos aumentar ele aqui, ó, para 12. Beleza. E esse outro segmento aqui, ó, observe aqui que curioso. Olha só, o maior segmento é 13. Se eu pegar o segundo segmento, que é 12, e somar com o terceiro, que é 1, também dá 13, né? E 13 é maior que 13? Não. Então observe que não existe um triângulo aqui, ó. As duas circunferências se tocam aqui, mas não chegam a formar um triângulo. Ou seja, os pontos aqui eles estão alinhados. Mas se eu aumentar, nem que seja 1 milímetro do segmento C, já começa a surgir o triângulo. No caso aqui, eu graduei a escala do segmento para 0,5. Então, ó, do 1 vai pular para 1,5. Olha aí, já apareceu o triângulo. Fantástico, né? E vamos continuar. Ó, nós temos aqui, que triângulo esse daqui? Ó, as medidas são diferentes. Nós temos um ângulo obtuso. Então, esse triângulo ele é um obtusângulo. Olha aí. Vamos aumentar para 2, ó. Ele continua obtusângulo. Ainda está existindo aqui, né? Ó. Mas eu quero que o terceiro lado dele tenha medida igual a quanto? A 5. Olha só. Que bonito. Olha só, apareceu o triângulo, mas não é um triângulo qualquer, ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele possui um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, provado aí, né, por A mais B, A mais C e BC, que o nosso existe com essas medidas 13, 5 e 12. Muito bem. Olha só. Provar pela condição de existência, esse é um outro exemplo, olha só. E geometricamente que os segmentos AB de 10 centímetros, BC de 5 centímetros e AC de 4 centímetros não formam um triângulo. Vamos lá. Muito bem. Quanto é que vale o nosso AB? O nosso AB, ele vale 10 centímetros. O AC, 4 centímetros. É maior que 5? Claro, né? 10 mais 4, 14. 14 é maior que 5. Vamos lá. Agora, AB mais BC é maior que AC? Vamos ver.
De fato, né? 10 mais 5 é maior que 4, porque 15 é maior que 4. Show de bola. E agora? AC é maior que BC? Quer dizer, AC mais BC é maior que AB? Ó, 4 mais 5 tem que ser maior que 10. Só que 4 mais 5 é 9. E 9 é maior que 10? Não, não é. Então, né, como não é, falso. Não falso, então... Mas, professor, vamos ver aqui, ó. Geometricamente isso daqui? Vamos lá. Vamos voltar lá para o GeoGebra. Um segmento mede quanto? 10, que é o maior, não é isso? Então vamos pegar aqui o nosso A e colocar aqui como 10 centímetros. Pronto. Esse segmento aqui mede 10 centímetros. O outro mede quanto? 5. Né? E o terceiro, olha aqui, ó. A gente já viu aqui, ó. Quando os dois ficaram aqui com a mesma medida, né? B e C igual a 5, né? 5 mais 5, 10, e 10 é igual a 10. Então, como não é maior, não tem triângulo. E aqui que não vai existir mesmo, então, ó. Para que o triângulo exista, há necessidade das duas circunferências, dois arcos se tocarem. Ou seja, como não ocorreu essa interseção entre as circunferências, logo o triângulo não existe. Beleza? Muito bem. Aí, pessoal, existe também uma característica muito importante, que essa daí, pessoal, vocês devem memorizar também. Para isso, né, nós vamos acompanhar aqui no GeoGebra essa característica do triângulo. Beleza? Me acompanhe aí. A característica aqui, ela é comum para todo o triângulo. Que característica é essa? É que a soma dos ângulos internos, aqui no caso nós temos um triângulo, né? Que pelo fato dele ter sido feito sem o compasso e régua, ele não vai ter as medidas aqui exatas, né? Porém, né, independente de ele ser equilátero, isósceles ou escaleno, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: tanto é que o arredondamento dos ângulos está em uma casa decimal, para que a gente possa entender aqui. Aí nós temos aqui o ângulo alfa, beta e o lambda, que é outra letra grega aqui, só para não ficar na mesmice. Gente, se nós somarmos os ângulos internos desse triângulo, o alfa, que mede 59,8 graus, com o beta, que mede 60,4, está aqui ele, né? E o lambda aqui, o lambda não, o alfa aqui, né? Também é 59,8. Somando isso daqui, gente, dá quanto? 180 graus. Agora, independente do formato, da forma que eu deforme esse triângulo, desde que exista o triângulo, todo triângulo, anotem bem isso, todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó, mudar aqui, ó. Ó. 39,5 mais 51,9 mais 88,6. Somando isso daqui tudinho, ó, 180 graus. Vamos deformar aqui, ó. Vamos colocar aqui um ângulo obtuso aqui, ó. Ó, nós temos aqui um triângulo obtuso, né? E escaleno também, porque suas medidas são diferentes, certo? Mas olha só. Somando aqui os ângulos internos dele, ó, 27 graus, que é o lambda, certo? O alfa, que é 124,2 graus, e o beta, que é 28,8, que está aqui em cima, somando aqui, ó, esses ângulos aqui, também vai dar o quê? 180 graus. Então, independente do formato do triângulo, pessoal, certo? Toda vez que você pegar os ângulos internos desse ou de qualquer outro triângulo, sempre nós vamos ter aqui, ó, os ângulos de 90 graus. Vamos pegar aqui com o compasso, que o compasso aqui ele vai fazer o cálculo dos ângulos, né? Sem que a gente precise aqui. Vamos colocar aqui o nosso triângulo retângulo aqui, ó, com medidas de 5, 4 e 3. Então aqui basta botar para 3, olha só. Olha só.
Somando aqui, ó, 53,13 graus, mais 36,87 graus. Aí somos isso daqui, né? 7, 3, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10, vai 1. Aí eu vou ter o quê? 54, né? Aí, somando aqui, né? 4, 3, 10, vai 1. Então aqui vai ficar 40 redondo. E aqui 50 redondo. 40 mais 50, 90. E 90 mais 90, 180. É mesmo, vai dar. Professor, e se nós colocássemos aqui um triângulo, vamos colocar um triângulo equilátero? Ah, ele é equilátero, então os três lados devem possuir o quê? A mesma medida. Vamos fazer um triângulo equilátero aqui, certo? Com medidas 5, 5 e 5. Ó, 5 e o outro lado também 5. Gente, não tem para onde correr. Sempre a soma dos ângulos internos será igual a 180, tá? Ó, 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. Professor, e se ele fosse, vamos colocar aqui um triângulo isósceles, só para a gente comparar aqui, ó. Ó, vou colocar aqui com 8 ou com 9, independente, ó. É isósceles? É. Porque essas medidas aqui são iguais, ó. Uma mede 5 e outra mede 5. O maior lado mede 9, né? Mas olha só, independente dele ser obtusos ângulos, se nós somarmos esses ângulos aqui, ó, nós vamos obter 180 graus. Mas, professor, por que naquela hora lá o senhor falou que nem todo triângulo retângulo é escalenos? Por exemplo, vamos imaginar aqui um triângulo, né? Vamos colocar aqui um ângulo já pré-estabelecido, né? 5, 6, dois ângulos medindo aqui. Tá aqui um ângulo de 90 graus, né? Nós poderíamos ter um ângulo com 3 aqui, 3 aqui. Vamos formar aqui um triângulo aqui. Vou pegar aqui um polígono qualquer. Vamos baixar aqui. Aqui 3, certo? Aí eu traço aqui uma reta perpendicular aqui, ó. De modo que ele tem aqui essa mesma medida aqui, ó. Tem um ângulo reto aqui, certo? E essa medida é igual a essa. Então, o triângulo ele pode ser retângulo e ao mesmo tempo isósceles. Não tem problema algum. O importante é que, para que exista o triângulo, né, é necessário que os dois arcos aqui eles se cruzem. Esses arcos aqui nós podemos fazer aqui com um compasso, certo? Você põe a ponta do compasso, pega a régua, né, abre o compasso na medida 5 da régua, aí você faz o corte aqui. Aí você vai querer fazer o triângulo, né? Vamos dizer aqui, 6, certo? Aí para formar um triângulo retângulo aqui, vamos botar o compasso e abri-lo na medida 8. Então, ó, abrindo na medida 8 o compasso, ó. Aí só é pegar onde cruza, né? No caso aqui, o ponto onde os dois arcos se cruzaram, você marca o terceiro ponto. Aí basta pegar a régua, né, e unir aqui, pegar a outra ponta, né, e unir aqui. Aí você vai ter o seu triângulo, beleza? Mas aí, o que nós aprendemos hoje? Só revisando. Aprendemos que o triângulo é uma figura geométrica que possui 3 lados, certo? E além dos 3 lados, ele também possui 3 vértices e 3 ângulos internos. Aprendemos que o triângulo ele pode ser classificado tanto em relação ao lado. Quando ele é equilátero, 3 lados iguais. 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. E 3 lados diferentes, ele é chamado de escaleno. E podemos também classificar o triângulo em relação aos seus ângulos. Ele é acutângulo quando todos os ângulos internos são agudos, ou seja, medem menos que 90 graus. E ele é retângulo quando ele possui um ângulo igual a 90 graus.
e ele é chamado de obtusângulo quando possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. E uma característica importante de todo e qualquer triângulo, independente dele ser equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, retângulo, obtusângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus. E tenho dito. Meus queridos alunos, ficamos por aqui, terminamos a aula, espero que tenham gostado e até a próxima.